O sábado foi de mais treinamento na preparação colorada para o retorno das atividades em Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América. Neste sábado, o grupo foi dividido e parte do elenco realizou um jogo-treino contra uma equipe amadora aqui de Porto Alegre. O resultado foi uma goleada do time colorado, com destaque para Gian Dias, que marcou um hat-trick na goleada no CT Parque Gigante. Fora de campo, o CSKA Moscou da Rússia oficializou a compra de Moisés, o que vai render uma grana para o Internacional, que vai ter que dividir essa fatia do bolo com outros sócios, como por exemplo a equipe do Corinthians. Também no mercado, a direção do Inter faz uma proposta para o novo gerente executivo do clube, que rejeita a oferta e seguirá trabalhando no Sport Recife. Ener Valencia entra em campo no segundo tempo pela seleção do Equador e marca o gol da vitória contra a Bolívia em amistoso nos Estados Unidos. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 17 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Vamos começar falando sobre o treinamento em 2 turnos neste sábado. Pela manhã, atividades físicas e à tarde, atividades técnicas. E na parte da tarde, o grupo ele foi dividido em 2. Uma parte do elenco realizou um trabalho técnico com bola, com o comando do Cauã de Almeida e dos auxiliares técnicos. Um outro grupo de 11 jogadores realizou um jogo-treino contra a equipe do Futivida, que disputa campeonatos amadores, uma equipe aqui da cidade de Porto Alegre. Nesse jogo-treino, o Inter foi a campo com a seguinte escalação. O goleiro era o Antony, a defesa tinha Bustos, Igor Gomes, Nico Hernandes e Tauan Lara. 2 volantes, Matheus Dias e Gabriel Baralhas, com o Lucas Ramos sendo o meia. E um trio de ataque tendo Gian Dias, Gabriel Barros e Luca. Esse é o time do Inter no jogo-treino. Atletas que estão tendo pouca minutagem ao longo das últimas partidas. E a ideia do Mano Menezes era justamente essa: dar uma minutagem maior de jogo para aqueles atletas que não entraram tanto em campo nos últimos confrontos do Internacional. E por isso, esse jogo-treino no CT Parque Gigante neste sábado. O resultado do jogo-treino foi uma goleada tranquila do Internacional sobre a equipe do Futivida. 5-0. Os gols vão passar aí na tela e o destaque fica pela atuação e pelos 3 gols. Um hat-trick de Gian Dias, atacante do Inter, que não marcou gols ainda pela equipe principal do Internacional, mas no jogo-treino agora marcou 3. O primeiro de pênalti e os outros 2 vindo do lado esquerdo, no primeiro aproveitando uma bola que veio do lado direito e no terceiro indo para cima do marcador e também chutando com categoria os 3 gols do Gian Dias. O Luca marcou o segundo gol do jogo e o Gabriel Barros marcou o 4º gol do jogo. E aí, com os 3 gols do Gian Dias, que marcou o primeiro, o terceiro e o 5º, a goleada colorada sobre a equipe do Futivida pelo placar de 5-0 foi consolidada no CT Parque Gigante. Bom, falando em treino, tá? E obviamente o destaque fica por esse jogo-treino e a goleada do Inter com o hat-trick do Gian Dias. Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo reagindo e mostrando um treinamento que aconteceu na sexta-feira no CT Parque Gigante. Em parte da atividade, o técnico Mano Menezes separou os atletas e realizou confrontos técnicos individuais. Aquele X1, que até virou moda em quadras de 7 pelo Brasil afora, são realizados inclusive campeonatos oficiais disso. E aí teve duelos de X1, 1 contra 1, o cara tinha que driblar o outro e bater pro gol, e aí a bola vinha pro outro que tinha que driblar o outro e bater pro gol. E foi um treino bem legal de ver, e que eu mostrei na tarde desse sábado. Se você quiser assistir, tem confrontos, por exemplo, Tauan Lara contra Pedro Henrique, Vitão contra Estevão, Gabriel Baralhas contra Lucas Ramos. Depois se enfrentam o Gian Dias com o Campanharo. Tem vários desses duelos nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir que eu mostro na íntegra e vou contextualizando, vou comentando essa atividade que aconteceu na sexta-feira no CT Parque Gigante, até para soltar um pouco mais os jogadores que iniciaram em uma parte física nessa intertemporada, bem dizer,
da parada FIFA e agora estão mais voltados a trabalhos técnicos no CT Parque Gigante, tá? Na tarde deste sábado e ao longo deste sábado, uma informação importante surgiu sobre a ideia do Inter para o organograma do departamento de futebol até o restante da temporada. O Inter buscou a contratação de um diretor executivo, de um gerente executivo, e fez uma proposta para Jorge Andrade. O Jorge Andrade é um profissional gaúcho que trabalhou na base do Internacional, ele já foi gerente executivo da base do Internacional e que rodou, enfim, o Brasil, trabalhou no Santos e agora está como gerente executivo no Sport Recife, que está em uma boa campanha na Série B e tudo indica que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada e lá tem um projeto a longo prazo e tudo mais. A grande questão é que essa gestão vai até dezembro. E, obviamente, vai tentar a reeleição, que não está garantido, pelo contrário, hoje não é uma tendência. E aí, os contratos oferecidos, por exemplo, para esse profissional de gerente executivo, vão só até o fim do ano, porque a próxima gestão provavelmente virá com um novo gerente executivo, caso a oposição seja eleita. Então, é complicado trazer um novo gerente executivo. De qualquer maneira, o Inter formalizou uma proposta para o Jorge Andrade, de acordo com o próprio Jorge Andrade, em contato com alguns colegas aqui do Rio Grande do Sul. E o Jorge Andrade já veio com o pacote pronto. Ele disse, olha, fui contatado, me ofereceram, me fizeram uma proposta, mas eu não aceitei. E eu conversei com o presidente do esporte nessa semana, comuniquei a ele que eu vou ficar até o fim do ano que vem. Então é isso, o Jorge Andrade garantiu lá em Recife que vai ficar até o fim do ano que vem no esporte. O Inter tentou contratá-lo para ser o novo gerente executivo de futebol. Acabou não acontecendo. Por enquanto, o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado, acumula esse cargo junto com o Magrão, que é o gerente esportivo. Juntos ali, eles estão fazendo parte desse organograma do departamento de futebol do Internacional, que não terá o Jorge Andrade. Próximo assunto, e aí falando ainda sobre mercado, o CSKA Moscou da Rússia oficializou neste sábado a compra de Moisés, que tinha contrato com o CSKA até agora, o fim do mês de junho, e agora será jogador em definitivo do clube russo, algo que já estava muito alinhavado nos bastidores, tá? Já se sabia que o CSKA iria executar essa opção de compra. 1,5 milhão de euros, tá? Que dá algo em torno de 7 milhões e meio de reais. Só que essa grana ela não vai toda para o Internacional, vai ter que dividir com o Corinthians, passe do jogador e tudo mais. O Inter deve ficar com algo em torno de 4 milhões de reais, tá? Do Moisés. Esse é um cálculo grosso ainda que deve ser melhor especificado, melhor detalhado, tá? Mas o Inter vai ter um dinheiro importante dessa venda do Moisés, que era esperada, foi oficializada a partir de agora. Moisés já não tem mais o passe ligado ao Internacional e é jogador do CSKA Moscou da Rússia em definitivo. E não foi envolvido nada relacionado ao Carrascal, que o Inter tentou estabelecer em determinado momento. Não é só grana mesmo, o CSKA paga pelo Moisés. Por último, eu quero falar sobre Enervalência. Hoje, nesse sábado, aliás, o Equador enfrentou a Bolívia. A seleção do Equador enfrentou a seleção da Bolívia lá em Nova Jersey, tá? E aí o seguinte, o Enervalência começou no banco de reservas por uma questão de desgaste, jogou recentemente a final da Copa da Turquia, tá em uma maratona da vinda para o Internacional, passou pelo Brasil, voltou para os Estados Unidos para se encontrar com os jogadores da seleção do Equador. Então o Enervalência ele começou no banco e entrou no segundo tempo. E o jogo foi 1-0 com gol de Enervalência. Ele aproveitou uma roubada de bola do lado direito, recebeu um passe dentro da área e rapidamente dominou e toma na saída do goleiro Lampe da Bolívia e garantiu a vitória do Equador pelo placar de 1-0. O Equador tem mais um jogo ainda, tá? Contra a Costa Rica. Eu até vou ver direitinho aqui a data desse jogo, tá? Que é na próxima semana, é o último compromisso do Enervalência com a camisa da seleção do Equador antes de vir para Porto Alegre. É no dia 20 de junho esse jogo, tá? Aí o Enervalência descansa 21, 22, 23, 24 e 25 de junho e dia 26 já está em Porto Alegre para ser apresentado oficialmente como jogador do Internacional, mas já no primeiro jogo dele dessa sequência da seleção do Equador, o Enervalência foi bem, decidiu e marcou o gol da vitória da seleção equatoriana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Alguns jogos deste domingo por amistosos internacionais, por Liga das Nações, por exemplo, tem Croácia e Espanha.
Odd da Croácia 3.6, empate 3.13, Espanha 2.12. E tem também jogo do Brasileirão Feminino, Inter e Ferroviária de Araraquara. O Inter é favorito. 2.5 a odd colorada, empate 3.14, Ferroviária de Araraquara 2.71. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!